Sejam bem-vindos ao canal. Ao entrarmos no vasto universo cinematográfico, percebemos que as tramas seguem padrões fascinantes, muitas vezes manifestando-se em conflitos que se instauram e intensificam até que uma força transformadora intervém para restaurar a ordem. De maneira análoga, o livro de Primeiros Reis na Bíblia projeta um cenário não muito distinto. Testemunhamos o declínio do reinado de Davi em seus últimos suspiros, abrindo caminho para uma nova era sob o comando de seu filho Salomão. Salomão ascende ao trono, marcando sua trajetória com a grandiosa construção do templo. No entanto, uma jornada real transforma-se em um labirinto de decisões equivocadas, inaugurando uma sequência de monarcas que seguem passos tortuosos. A idolatria ganha espaço, desviando os corações do caminho de Deus, culminando no reinado decadente do rei Acabe. A maldade de Acabe não surge isoladamente, sendo intensificada pela influência nefasta de sua esposa, Jezabel. Esta mulher, princesa por nascimento e rainha por casamento, é uma adoradora fervorosa de Deus cananeu Baal. Sua presença em Israel marca uma era de corrupção e desvio espiritual. Jezabel não apenas abraça a idolatria, mas também se torna uma perseguidora voraz dos profetas do Deus de Israel, como destaca o versículo 25 do capítulo 21 de Primeiros Reis. Essa passagem bíblica evidencia a sinergia tóxica entre Acabe e Jezabel, narrando como ela instigava seu marido a se perder nos caminhos da iniquidade. Embora Acabe seja responsável por seus próprios atos, é impossível ignorar o papel crucial de Jezabel em sua derrocada. Ela emergiu como uma figura de manipulação e poder, tentando erradicar qualquer vestígio da presença divina em Israel, revelando-se como um ato de rebeldia explícita. Jezabel, desafiando abertamente o Deus de Israel, ordena a execução dos profetas do Senhor, buscando silenciar suas vozes, conforme relata 1 Reis 18, versículo 4. Neste contexto, Obadias, homem fiel a Deus, arrisca-se para salvar 100 profetas, escondendo-os em cavernas e sustentando-os, enquanto Jezabel busca sua destruição. A rainha não se contenta apenas em perseguir os servos de Deus. Ela também alimenta e sustenta centenas de profetas de Baal e Aserá, fortalecendo o culto idolátrico em Israel. A sua influência ultrapassa os limites do palácio real, infiltrando-se na espiritualidade do povo e distorcendo os valores da nação. A história de Jezabel serve como alerta, representando a manipulação, o poder corrupto e a resistência feroz contra a verdadeira fé. Sua presença é um lembrete de que devemos estar vigilantes e firmes em nossas convicções, resistindo às influências que nos buscam desviar do caminho da retidão. A trama se aprofunda quando nos aproximamos do episódio envolvendo a vinha de Nabote, um homem justo e temente a Deus. Acabe deseja ardentemente possuir aquela terra, mas Nabote, seguindo os princípios divinos, recusa-se a vendê-la. Desolado, Acabe se retira, mas Jezabel, com sua astúcia maquiavélica, arquiteta um plano sinistro para usurpar a vinha com falsas acusações e uma teia de mentiras. Jezabel condena Nabote à morte, entregando a vinha de bandeja para Acabe. Testemunhamos, assim, a manipulação em seu ápice, um jogo de poder e engano onde a inocência é esmagada pela sede de poder. A história de Acabe e Jezabel, rica em lições e advertências, nos convida a refletir sobre as escolhas que fazemos e as influências que permitem em nossas vidas. O livro de 1 Reis, mais do que um registro histórico, é um convite à introspecção e ao compromisso inabalável com os valores eternos, inspirando-nos a seguir um caminho de retidão. A saga do rei Acabe e da rainha Jezabel atinge seu ápice com a história da vinha de Nabote, onde mais uma vez a malignidade do casal real se revela de maneira avassaladora. Embora Acabe tenha sido repreendido e castigado por sua cobiça, e o papel sinistro de sua esposa na trama seja evidente, a espiral do pecado do rei parece ter sua fonte em sua complacência diante da maldade de Jezabel. Quase que Acabe torna-se um título nas mãos dela, conforme descrito em 1 Reis 21, perdendo-se em seus desejos pecaminosos. Entretanto, o poder de Jezabel não fica sem desafios. O profeta Elias, um mensageiro ardente do Deus de Israel, surge no cenário para desafiar os falsos profetas de Baal em um confronto espiritual épico, narrado em 1 Reis 18. Vamos ver qual Deus é o verdadeiro Deus, propõe Elias, desafiando os 450 profetas de Baal a invocarem seu Deus para extrair um touro em um altar com fogo celestial. Eles tentam, mas falham miseravelmente,
enquanto o Deus de Elias responde com fogo poderoso após uma única oração fervorosa. Elias, através deste ato ousado, desmascara os deuses falsos e reivindica a supremacia do Deus de Israel, ordenando a execução dos profetas de Baal. O triunfo divino, contudo, enfurece profundamente Jezabel, que pode ameaçar a vida de Elias. O profeta foge, como mostra a narrativa em 1 Reis 19, revelando um Elias temeroso e exausto, mas também demonstrando a fidelidade e o cuidado de Deus para com seus servos. O destino final de Jezabel é um dos episódios mais dramáticos e violentos da Bíblia. 1 Reis 21, versículos 23 e 24, e 2 Reis 9, versículos 30 a 37, detalham sua morte trágica, atirada pela janela por seus próprios servos e posteriormente pisoteada por cavalos. E seu corpo é devorado por cães, mesmo diante da profecia de sua morte terrível e da oportunidade de arrependimento. Ela escolheu perseverar em seu caminho de trevas. Jezabel pode ter morrido, mas o espírito de manipulação e controle de que ela encarnava permanecesse uma ameaça atemporal. As Escrituras nos alertam, como em 2 Coríntios 6, versículo 14, sobre os perigos de nos associarmos intimamente com os incrédulos, destacando a inabilidade entre a justiça e a iniquidade, a luz e as trevas. Jezabel representa mais do que a perversão sexual e a idolatria. Ela é a encarnação de um espírito de controle e manipulação que busca subjugar e dominar, distorcendo a verdade e corrompendo o bom caminho. Esse espírito não tem gênero. Pode manifestar-se tanto em homens quanto em mulheres, exigindo vigilância e resistência constante. No âmbito conjugal, o apóstolo Paulo nos exorta em Efésios 5, versículo 25, a amarmos nossas esposas em contraposição a controlá-las. O amor deve ser o alicerce das relações, enquanto o espírito de controle deve ser reconhecido e rejeitado, lembrando-nos da liberdade que Deus nos dá para escolher servi-lo e amá-lo. O espírito de Jezabel busca infiltrar-se em todas as esferas da vida, desde a espiritualidade até as relações familiares e eclesiásticas. Ele alimenta o poder e o controle, gerando conflitos e divisões na igreja. Pode manifestar-se através de lutas pelo poder e pela influência, como alerta o apóstolo Tiago em Tiago 3, versículo 16, onde a inveja e o egoísmo geram confusão e toda espécie de males. Assim, a história de Acabe e Jezabel, repleta de paixões intensas, manipulação e a busca incessante pelo poder, torna-se um espelho para nossas próprias vidas, desafiando-nos a refletir sobre as influências que permitimos e as escolhas que fazemos. O chamado é para a integridade, a justiça e a firme resistência contra os espíritos que buscam corromper o caminho da verdadeira fé. A resistência às forças que buscam nos desviar do caminho da luz é um convite profundo extraído das lições desta narrativa bíblica. Somos convidados a cultivar um coração puro, um espírito resiliente e uma fé inabalável que nos capacite a enfrentar as tempestades da vida com dignidade e graça, permanecendo fiel aos princípios divinos e resistindo às seduções do poder e do controle. Assim transformados e inspirados, podemos caminhar na luz, espalhando esperança e verdade por onde passarmos, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Muitos proclamam seguir a Cristo, mas não possuem uma relação verdadeira com Ele. Cumprindo deveres religiosos, buscando posições elevadas e considerando-se superiores a outros cristãos, podem estar ausentes do verdadeiro coração de Cristo. Os fariseus do passado eram assim, e hoje também enfrentamos nossa cota justa de fariseus. Esse falso espírito religioso pode ser enganado, apresentando-se como justo quando na verdade é o oposto. Jezabel era devota à inspiração de ídolos, e embora as pessoas com as quais entramos em contato hoje em dia não sejam adoradoras de Baal, muitas vezes são loucas pelas mesmas e distantes de Deus. Cuidado com esses indivíduos, pois são como lobos em pele de cordeiro, uma referência bíblica que nos alerta para nos guardarmos dos falsos profetas que vêm como ovelhas, mas interiormente são devoradores vorazes. Mateus 7, versículo 15, destaca a última característica importante de Jezabel: seu desrespeito e ódio pela autoridade. Em sua mente, ela considerava-se com toda a autoridade como rainha, e não se importava com Elias, o profeta, ou qualquer membro do povo de Deus. Não o ouvia nem se arrependia de seus caminhos, mesmo após ele provar o poder e a soberania de Deus. Além disso, Zumbi de Ju, o comandante militar do exército de Israel, pouco antes de ele ordenar que seus servos jogassem para fora da janela,
Esse espírito de desrespeito pela autoridade também está presente em nossos dias. Muitas pessoas buscam seus próprios ganhos egoístas sem ter nenhum respeito pela ordem ou posição, encontrando-se em nossas igrejas, famílias e comunidades. Esteja alerta contra tais pessoas, pois elas até questionaram a autoridade de Deus. Embora Jezabel tenha alcançado seus objetivos muitas vezes por meio de manipulação, esquemas e controle, no final, não conseguiu controlar sua própria queda, devido à sua resistência a Deus. Viver sem discernimento em tempos tão complexos e cheios de enganos é como navegar em um oceano tumultuado sem uma bússola. Mas o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo não é julgado por ninguém. 1 Coríntios 2, versículo 15. No entanto, o discernimento por si só não é suficiente. É necessário cultivar uma relação autêntica e íntima com Jesus Cristo. Conhecer a Jesus não é apenas saber sobre ele, mas é um relacionamento vivo e vibrante no qual o conhecemos e somos conhecidos por ele. É um convite para entrar nos lugares mais profundos do seu coração, onde encontramos não apenas a verdade que liberta, mas também a verdade que transforma. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10, versículo 27. À medida que nos aprofundamos nesse relacionamento com Cristo, começamos a perceber o que é essencial para viver uma vida de humildade. A humildade é o antídoto para o espírito de Jezabel. É a humildade que nos mantém ancorados em Deus, lembrando-nos de nossa necessidade constante dele. Uma vida humilde que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Humilhai-vos perante Deus, e ele vos exaltará. Tiago 4, versículo 10. Neste contexto, a humildade se torna a postura que nos protege do espírito de Jezabel, permitindo-nos discernir com clareza e viver de acordo com a verdade que encontramos em Jesus Cristo. O Senhor e ele vos exaltará. Tiago 4, versículo 10. Em meio a esses desafios e batalhas espirituais, é imperativo manter nossos olhos fixos em Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Ele é a nossa fortaleza, nosso refúgio seguro, e enquanto permanecemos nele, ganhamos a força e a sabedoria permissão para discernir e resistir às influências malignas do espírito de Jezabel e do falso espírito religioso. Não somos chamados para viver com medo, mas em poder, amor e equilíbrio. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, versículo 7. No final das contas, a verdadeira vitória é encontrada em viver uma vida rendida a Deus, caminhando em sua verdade e justiça. O convite está aberto para todos nós entrarmos nessa jornada de descoberta, discernimento e profunda comunhão com o Pai através de Jesus Cristo, guiados pelo Espírito Santo. Que possamos viver vidas marcadas pelo verdadeiro amor de Deus, resistindo ao engano e crescendo em graça e verdade. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. João 4, versículo 23. Nesse caminho, não encontramos apenas alegria e paz verdadeiras, mas também nos tornamos iluminados de luz em um mundo muitas vezes escuro e confuso, apontando outros para o caminho da verdadeira liberdade e vida em Cristo. Chegamos ao fim desta jornada incrível. Paz a todos.